Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. 19. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso hei de dar conta. Salmo 110. Versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mais um texto em Salmos, capítulo 2. Versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre um santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. São esses versos por enquanto. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te damos graças porque o Senhor tem nos dado vida, capacidade. Até aqui o Senhor nos sustentou. Sabemos que tudo que temos recebido é da tua parte que temos recebido. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor mais uma vez seja misericordioso para conosco e nos faça enxergar as coisas do alto, Senhor. Nos ajude a compreender sobre as coisas de Deus. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. Não sei que aula é essa, irmão, se é a 8ª ou a 9ª. Alguém sabe me dizer? 9ª aula. Os irmãos sabem que nós estamos trabalhando, cumprindo um ciclo, de assuntos fundamentais da fé, e nós estamos naquele assunto que trata da expiação do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós já falamos da Bíblia, já falamos da Trindade, já falamos da encarnação, e nós estamos nesse tema precioso da encarnação. E da expiação, e nós percebemos que, para que possamos entender o que o Senhor fez na cruz e a sua obra expiatória, sabemos então que precisamos estudar quem é essa pessoa. Então acabamos entrando um pouco, ainda que de maneira bem panorâmica, no assunto da cristologia. O assunto que estuda sobre quem é Jesus e o que Jesus fez. A cristologia vem responder essas duas perguntas. Quem é Jesus? E nós temos nos surpreendido com quem é Jesus, não é verdade? Talvez nós nunca tínhamos olhado para Jesus dessa forma. Talvez a nossa visão de Jesus seja muito pequena. E o Senhor vai alargando a nossa visão sobre Ele através da sua palavra. Nós temos mencionado que quem é Jesus é importante porque quando nós conhecemos quem Ele é, nós vemos a importância e o tamanho da obra que Ele fez. E os irmãos sabem que nós todos temos a necessidade de dar resposta sobre a fé que temos. Hoje conversava com um casal de irmãos e nós sempre temos comentado que, infelizmente, hoje nós temos que pregar o Evangelho para os evangélicos.
Talvez você mesmo ainda não tenha uma compreensão muito clara de quem é Jesus e o que Ele fez. Então nós precisamos dessas respostas que a Bíblia nos dá. Nós lemos aquele texto de Mateus 16, e Jesus pergunta aos seus discípulos que diziam os homens serem Ele, e muitos disseram João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros alguns dos profetas. Então Jesus perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E um pouco mais para frente, nesse capítulo 16, a gente sabe que o Senhor Jesus começa a declarar para ele então que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos principais sacerdotes e escribas, fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então nós vemos que a Bíblia sempre se refere ao Senhor Jesus de maneira muito clara e a sua obra de maneira muito clara. É interessante que quando nós falamos, por exemplo, da obra de Cristo, nós vamos ver que quando a gente conta a história de uma pessoa, a gente está muito preocupado com aquela vida que ela levou, tudo que ela fez desde a sua infância, não é verdade? Mas quando a gente se refere à obra do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que os evangelhos falam mais da sua morte do que da sua vida aqui na terra. Quase 70% dos evangelhos falam da sua morte, entre todos os sinópticos e o evangelho de João. E sobre a sua morte a Bíblia fala mais de 175 vezes diretamente no Novo Testamento e indiretamente muito mais vezes. Então eu imagino que é um assunto muito importante, não é verdade? Hoje, irmãos, a gente vai trabalhar com um tema que vai explicar um pouquinho quem é o nosso mediador e o seu ofício como mediador. E que você pode dizer que Jesus une em si mesmo 3 ofícios do Antigo Testamento: o ofício de profeta, o ofício de sacerdote e o ofício de rei. Nós sabemos que no Antigo Testamento eram divididos em muitos homens. Um era o profeta, outro o sacerdote, outro o rei. Mas em Jesus estes 3 ofícios se cumprem e eles são usados na palavra de Deus para descrever a sua obra. Então nós precisamos entender sobre isso, amém? O Senhor Jesus é profeta, sacerdote e rei. O primeiro texto que nós lemos foi exatamente esse. A profecia de que existiria um homem semelhante a Moisés um dia, sendo profetizado pela boca de Moisés, um profeta semelhante a ele, e que as palavras de Deus estariam na boca dele. Amém? Só uma coisinha a mais aqui para nós, irmãos. Todos nós sabemos que nós vamos trabalhar partindo do pressuposto que todos nós entendemos que a Bíblia é verdade absoluta. Então, se você tem algum problema com a Bíblia, você já vai ter problema com o que nós estamos afirmando. Amém? Primeiro, a Bíblia diz que Deus existe, isso é uma realidade. E a Bíblia diz que Deus fala. Esses são 2 pressupostos que sempre quando nós estamos indo de encontro à Bíblia, nós temos que ter essa realidade. Posso acrescentar mais um até para você hoje. Deus vive, Deus existe, Deus fala, e esta é a palavra dele. Amém? 100% infalível, inerrante, inspirada, e a nossa única regra de fé e de prática. E é com ela que nós vamos trabalhar. Então a gente relembra aquele nosso assunto lá, que ainda que os homens tenham certa revelação de quem é Deus através das coisas que Deus fez, a revelação especial de Deus para a salvação está contida nesse livro aqui. E é com ele que nós vamos trabalhar. Amém? Talvez você diga assim: bom, nunca ouvi falar sobre esse assunto, irmão. Não tem problema nenhum. Hoje você vai sair daqui sabendo sobre isso. Que o nosso Senhor é profeta. O profeta. Com O maiúsculo. Que o nosso Senhor é o sumo sacerdote. E que o nosso Senhor é rei.
E que essas três funções, elas estão juntamente evidenciadas na pessoa de Jesus Cristo. É mais ou menos como nós estudamos sobre as duas naturezas do nosso Senhor, Ele divinamente e humanamente, eram as duas naturezas numa única pessoa, sem mistura, sem distinção e sem separação. Os irmãos lembram dessas confissões de fé? Ele pode se atribuir a Ele tudo o que é de Deus e tudo o que é do homem. Assim também, ainda que nós vamos falar desses três ofícios de maneira separada para o nosso estudo, todos eles estão juntos na pessoa de Jesus e neles são inseparáveis. Você pode dizer que Jesus é um profeta sacerdotal, um profeta real, um sacerdote profeta, um sacerdote profético, um rei profeta, um rei sacerdotal. Tudo isso é verdade com relação a Ele. Amém, irmãos? Por que é indispensável que nós estudemos essas três funções? Porque aí você vai entender por que você precisa de Jesus como profeta. Por que você precisa que Jesus seja sacerdote? E por que você precisa que Jesus seja rei? Você precisa que Jesus seja um profeta, porque o profeta é aquele que nos salva da nossa ignorância. E essa ignorância, ela é advinda a nós pelo pecado. Você está em trevas, eu estou em trevas. Então, quando a palavra de Deus chega a nós, nós temos a palavra profética. E ela ilumina as trevas. E Jesus é essa palavra. Nós podemos dizer que um profeta, irmãos, é alguém que ele traz uma mensagem da parte de Deus ao homem. Amém? Estou passando por cima, depois nós vamos andar com mais calma. Então o movimento de um profeta é a mensagem de Deus para os homens. E um sacerdote. Por que nós precisamos de Jesus como nosso sumo sacerdote? Porque é Ele que fala da nossa parte para Deus. E por causa dele ser nosso sumo sacerdote, e nós precisávamos que ele fosse nosso sumo sacerdote para que nós fôssemos livres da culpa do pecado. Porque como sumo sacerdote, ele fez expiação pelo nosso pecado. E agora, pelo sangue de Cristo, a nossa consciência pode ser limpa para que nós nos apresentemos diante de Deus, através dele. Então, como profeta, ele traz a palavra de Deus ao nosso coração. E ele nos salva da ignorância. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e ele nos trouxe à luz. Nós nem sabíamos que nós éramos tão pecadores como nós soubemos quando o Evangelho chegou até nós. Essa é a função do nosso Senhor como um profeta. Como sacerdote, então, ele nos representa diante de Deus. Os irmãos estão vendo o movimento? Como profeta, ele apresenta a mensagem de Deus para nós. E nos livra da ignorância a respeito do pecado, a ignorância que veio por causa da queda. Como sacerdote, ele nos liberta da culpa do pecado. Porque ele, como nosso sumo sacerdote, fez expiação pelos nossos pecados. Ou seja, ele fez substituição pelos nossos pecados. Ele tomou o nosso lugar, levou sobre si a nossa culpa. E agora nós temos a consciência limpa diante de Deus por causa do seu sacrifício como sacerdote. E como rei, nós precisamos de um rei para nos libertar do domínio do pecado. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E há muitos aspectos de Jesus como rei. Amém? Deixa eu ler um texto para os irmãos aqui. O primeiro texto é Efésios 4, 17.
Diz assim: esse texto demonstra onde nós estávamos sem Cristo, antes dele se manifestar a nós. E digo isso e testifico para que não mais andeis como também andam os gentios. Como andam os gentios, irmãos? Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos do quê? De entendimento. Alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Você pode marcar também Isaías 9, 2, que diz assim: o povo que andava em trevas viu a luz. Amém? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Mostrando o nosso Senhor como sacerdote, os irmãos podem abrir em Hebreus. Hebreus, os irmãos vão encontrar 7 menções dele como nosso sumo sacerdote, diretamente falando dele como nosso sumo sacerdote. Vou citar somente uma delas. Hebreus 9, 14. Isso é o trabalho do nosso sumo sacerdote. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos o Deus vivo e verdadeiro. Nosso sumo sacerdote nos liberta da culpa do pecado. Colossenses capítulo 2, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Amém, irmãos? Vamos guardar isso bem no nosso coração. Cristo, como profeta, representa Deus conosco. Amém? Ele nos fala de Deus e em lugar de Deus. Amém? Cristo, como sacerdote, fala a Deus em nosso lugar. É nosso representante na presença de Deus. É o caminho oposto. Ele nos representa diante de Deus e isso é igualmente indispensável. Cristo, como nosso rei, também é muito importante. É o cabeça representativo de uma nova raça. Ele é o sumo Senhor, o nosso déspota, o nosso Rei Supremo, Rei de Reis, Senhor de Senhores. Por isso ele diz lá no Salmo 2 que fez Cristo Rei sobre todos, como nós lemos. Instituiu o meu Rei sobre o monte de Sião. Amém, irmãos? Agora nós vamos ver isso mais detalhadamente. Primeiro, irmãos, o que é um profeta? O que é um profeta? Alguém que profetiza. Um escolhido de Deus para trazer a mensagem dele. O que é um profeta? Um profeta é um homem a quem foi confiada uma mensagem da parte de Deus.
E essa mensagem tinha que ser transmitida aos homens e mulheres para instrução e esclarecimento. Amém? No Velho Testamento, um profeta normalmente é referido como um homem de Deus, um mensageiro de Deus, a quem foi dada uma palavra por Deus para ser transmitida. E quais são as funções de um profeta? Prever o futuro. Isso é o que mais a gente gosta, não é? Quais são as funções de um profeta? Uma delas era prever os acontecimentos futuros no Antigo Testamento. Uma delas. Era comum ouvir que a função do profeta é um pré-anúncio, uma predição. Aliás, a nossa tendência é usar a profecia sempre nesse sentido. Os irmãos sabem que nós que vivemos num mundo e num país bem sincrético e místico, que mistura um monte de coisas de outras religiões, mistura coisas da Umbanda, mistura coisa do culto aos espíritos da floresta, das religiões africanas, nos seus cultos evangélicos. É comum sempre essas premonições, independente de serem de Deus ou não, serem julgadas como uma profecia. Não que Deus não possa advertir alguém do futuro. É interessante que a profecia de Deus se resumiu em descobrir o futuro. Não é assim? Mas nenhum desses profetas, eles profetizam o número que vai cair na Mega Sena, não é verdade? Seria uma bênção para eles, né? Não é verdade? Então nós temos que tomar muito cuidado com estas coisas, principalmente porque quando nós lemos 1 Coríntios 12, 13 e 14, Paulo está se referindo a proferir a palavra como profecia. Profecia, em 1 Coríntios 14, é proferir a palavra, não adivinhar o que vai acontecer. Por isso que é tão importante em 1 Coríntios 14 a profecia. E fala que ela edifica a igreja. Não é interessante, irmãos? Em outros lugares da Bíblia, o que a gente vê que edifica a igreja? O que edifica a igreja? Qual é o meio pelo qual Deus edifica a igreja? O meio pelo qual Deus edifica a igreja é alguém contar o que vai acontecer com você amanhã? É? Sim ou não? Não, né? Então tome cuidado com o que se diz profecia hoje. Aliás, a pitonisa do capítulo 16 de Atos ia fazer bastante fama hoje no nosso meio evangélico, não ia? Porque ela adivinhava e dava lucro aos seus senhores. Mas Paulo expulsou um demônio dela, de adivinhação. Não é verdade? Mas como nós temos um propósito para o Antigo Testamento, nós encontramos muito a profecia do Antigo Testamento como predição e pré-anúncio. Por quê? Porque Cristo ainda não havia vindo. E a palavra de Deus diz em 1 de Pedro 1:11 que o Espírito de Cristo estava na boca dos profetas e anunciava sobre as coisas que haviam de vir, sobre os sofrimentos que haviam de vir a Cristo e as glórias que haviam de seguir esses sofrimentos. 1 de Pedro 1:11. Não é verdade, irmãos? Então havia necessidade de muita predição, de muito pré-anúncio daquilo que iria acontecer, de muitos oráculos. Hoje, parece que isso é quase que uma desculpa para que haja algum tipo de espiritualidade em alguma reunião. Né? Então, quando não existe profetas genuínos, se inventam profetas. Ficam dando aquelas profecias prontas. Né? Porque se não existir profecia, a reunião não foi espiritual, não é assim? Que nós não sejamos enganados dessa forma, amém, irmãos? O Senhor nos deu sua realidade, sua palavra concreta.
nenhum tio, nenhuma vírgula pode ser tirada dela, nada do que se diz pode contrariá-la, não é? Hoje nós encontramos homens e mulheres que são chamadas pelos irmãos de o espírito da profecia de Apocalipse. Nós sabemos que o espírito da profecia é o espírito de Cristo, né? Mas um profeta, irmãos, ainda que a tendência nossa é sempre levar para esse lado, talvez até sem perceber, porque imagina, você viveu muitos anos sempre ouvindo isso, né? Sempre vendo isso. Um profeta no Antigo Testamento também tinha a função de instruir, tinha a função de ensinar. Ele fazia conhecida publicamente a mensagem de Deus. Não era assim? Eles advertiam o povo. O que mais? Eles anunciavam a punição e a reprovação de Deus sobre a atitude do povo, ou seja, era a exortação. Eles lembravam o povo o caráter de Deus, quem era Deus, o que Deus fez. Os profetas lembravam os homens as promessas de Deus. Então um profeta era muito mais do que alguém que adivinhava o futuro. Eram homens ousados a ponto de exortar os reis que estavam fazendo coisas erradas. Não é verdade? Eram homens que tinham a palavra e a mensagem de Deus na sua boca. Tinham a palavra de Deus na sua boca. Eles não falavam nada que não fosse a palavra de Deus. Por isso você vai encontrar eles dizendo assim: me veio a palavra do Senhor no dia tal, do mês tal. O outro diz: a palavra do Senhor apareceu a mim em sonho, em visão. Então eles não falavam nada deles mesmos. Eles eram alguém que tinham duas funções, preste atenção. Eles diziam aquilo que aconteceria no futuro, isso é uma premonição, uma predição, e também ensinavam o povo como mestre e como instrutor. Amém? Agora nós vamos olhar algumas provas que o nosso Senhor Jesus era um profeta. A primeira delas está nesse texto que você leu de Deuteronômio. Essa passagem de Deuteronômio que diz que o Senhor, teu Deus, despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como ele, e a ele ouvireis. Aí quando você chega em Atos, capítulo 3, aí você entende quando os fariseus chegam para João Batista e perguntam para ele assim: és tu o Cristo? Aí ele diz o quê? Não sou. És tu Elias? E ele diz: não sou. E qual era a terceira pergunta? És tu o profeta? Era esse profeta que eles estavam esperando. O profeta que foi anunciado por Moisés. E que Pedro, na sua pregação em Atos capítulo 3, naquele discurso no templo, depois da cura de um coxo, no segundo discurso dele, nós podemos ler a partir do verso 19, no final do seu discurso, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Essa é a segunda vinda de Cristo. Agora ele vai falar sobre esse Cristo, o qual era necessário que do céu, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés, o Senhor Deus, agora você está lendo a profecia que nós lemos no começo da reunião.
Suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E o verso 19 de Deuteronômio 18 vai estar aqui descrito no verso 23. Acontecerá que toda alma que não o ouvir a esse profeta será exterminada no meio do povo. Essa é a profecia de Jesus, era um profeta segundo o que Moisés tinha predito. Amém? E Pedro está aplicando essa profecia a Jesus. E também, não só isso, né, irmãos? Ele continua dizendo assim, e todos os profetas, a começar por quem? Por Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram esse dia. O dia que viria um profeta semelhante a Moisés, que todo o povo deveria ouvi-lo. Não sei se os irmãos percebem, talvez, se nós ajudarmos um pouquinho, né? O que está escrito em João capítulo 1, versículo 1? Era para todo mundo saber de cor aqui já. No princípio era a palavra. Ele é a palavra de Deus encarnada. Ele é a expressão de Deus encarnada. Qual é a diferença de Jesus e os outros profetas? Os outros profetas recebiam a palavra de Deus. Não é assim? E Jesus? Jesus era a palavra de Deus. Jesus era a própria manifestação de Deus. Tudo que ele dizia, falava de Deus. E tudo que ele fazia, expressava Deus. Ele é a expressão exata de Deus. O verbo eterno de Deus. Ele é ou não é um profeta, irmãos? Os irmãos podem abrir também em João capítulo 6, versículo 14. Esse texto de Deuteronômio é um dos textos mais básicos das Escrituras com respeito da pessoa de Jesus. João 6, 14. Nos evangelhos nos deparamos com referências a esse profeta em conexão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os que ouviram suas palavras e viram seus milagres diziam assim. O que dizia aí na sua Bíblia? João 6, 14. Esse é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Amém? E também nós citamos a pregação de Pedro aqui. Portanto, existia uma profecia que um dia viria um profeta a este mundo. A quem ela se referia, irmãos? Segundo esses textos, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aí uma pergunta, o Senhor Jesus afirmou ser um profeta? O que os irmãos acham? Primeiro o que os irmãos acham, depois o que a Bíblia diz. Né? Afirmou ou não? Se afirmou, você sabe onde está? Tomara que hoje você saiba então e saia daqui sabendo. Né? Nosso Senhor reivindicou sim ser um profeta. Os irmãos podem abrir a palavra de Deus em Lucas 11, verso 33. Nosso Senhor respondendo a alguns dos seus seguidores que o aconselhavam que não fosse para Jerusalém, ele disse a eles, Lucas 11, 33, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Ele está falando de quem aqui, irmãos? Dele mesmo. Porque ele teria que morrer. Ué, então eu anotei errado? Então já vamos achar. Vamos lá.
Vamos achar. É 13:33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Os irmãos sabem por que Jesus está dizendo isso, né? Todos os profetas foram mortos em Jerusalém, apedrejados em Jerusalém. Jesus diz para Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas e apedreja os que te foram enviados. Também ele profetizou que iria morrer aos arredores de Jerusalém, como foi o caso de todos os profetas, amém? Continuando aqui, quando o Senhor efetuou muitas curas em Nazaré e foi rejeitado pelos habitantes e seus parentes, o que eles diziam para ele? Marcos capítulo 6, os irmãos podem ir anotando. E anotem mesmo, porque não estará na sua folha. Jesus disse para eles assim: não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus é ou não é um profeta, irmãos? Ele reivindicou ser profeta ou não? Quando ele estava sendo rejeitado pelos seus, da sua cidade, o que ele disse? Não há profeta sem honra, senão na sua casa, entre os seus. E também no Evangelho de João nós vamos encontrar muitas afirmações feitas por Jesus, que tudo o que ele ensinava era vindo da parte de Deus. Os irmãos podem anotar João capítulo 14, verso 10, que diz assim: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Ou João 8, 26, diz assim: mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tem ouvido, isso falo ao mundo. Amém? Essas afirmações são explícitas. Ele está falando ali na qualidade de profeta. Amém, irmãos? É o seu ofício de profeta. Ele está transmitindo a mensagem que lhe foi entregue. Também você vai encontrar lá em João 12, 49 e 50, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai o tem dito. João capítulo 12. Outra pergunta: as pessoas reconheceram Jesus como profeta, irmãos? Sim? Mateus capítulo 7, versículo 29. Lá diz assim: porquanto ele os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Amém? Nós temos muitas evidências que asseguram que o nosso Senhor é verdadeiro profeta anunciado pela boca de Moisés. Seguindo o texto aqui, por quais maneiras Cristo exerceu essa função profética? Isso é muito importante, amém, irmãos? Talvez você não perceba. A primeira delas é quando o Logos de Deus transmitiu conhecimento e luz. E nós precisamos entrar num assunto que muitas pessoas tocam, poucas pessoas tocam. Chama-se graça comum.
Talvez você não saiba, irmão, que toda inteligência, toda capacidade de criação, toda a bênção que procede do céu, que é usufruída por ímpios, pessoas que vão negar a Cristo e sofrer a eternidade no inferno, vem de Jesus ser quem Ele é. Você sabia disso? Como assim, irmão? Toda a capacidade criativa de um homem, tudo que o homem, mesmo sendo do mundo, cria para o bem comum de toda a humanidade, é graça comum dada por Deus. A capacidade de inteligência dele é chamada na palavra de Deus como uma graça comum. Graça comum é quando Deus faz descer chuva sobre eles. Deus faz descer chuva só sobre o justo, irmão? O que Jesus disse? O que Paulo disse? Que só você vive por causa dessa graça? Não. Quem mais vive, será? Todos os habitantes da face da terra. O ateu mais murmurador vive por causa dessa graça. Ele respira por causa dela. Ele tem alguma inteligência por causa dela. Se Jesus não fosse luz, e a luz é nesse sentido que a Bíblia sempre quer nos expor. Algo que transmite bênção, conhecimento, claridade. Que dentre as trevas ela resplandece. Então é por causa que ele é um profeta que isso existe. A graça comum é a graça dada a todos os homens. O homem que criou a geladeira para você guardar a carne, pode ser que não tenha sido um cristão. Os cristãos criaram muitas coisas. Mas muitas coisas não foram os cristãos que criaram. Mesmo assim foi por causa dessa graça que Deus transmite a todos os homens. Mas para nós podermos guardar só um texto, você pode abrir lá em Atos capítulo 17. Um texto que você pode guardar também é João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas. Irmãos, o mundo não está tão ruim como deveria ser por causa disso. Amém? Não atribua a outras pessoas. O mundo não está tão ruim como deveria ser porque Deus tem restringido o mal. O homem não está tão mal como deveria ser e como chegaria a ser, porque existe essa graça. Não é a graça que salva, é a graça que derrama a bênção de Deus, respiração, chuva, inteligência, algum tipo de habilidade, conhecimento sobre os homens. Isso são dádivas de Deus. Você sabia disso, irmão? Que um homem é criativo porque ele recebe graça de Deus para ser criativo? Estou falando das coisas bênção, boas, não das ruins. Amém? Também ele é criativo o bastante para o pecado, né? A Bíblia diz que ele é inventor de males até. Mas quando se refere às coisas boas que existem no mundo, e as coisas boas que eu falo, que são benefício para toda a humanidade, e foram criadas através da graça de Deus. Deus concedeu essa graça. Nós estamos nos reunindo um dia à noite, porque Deus concedeu graça a um homem inventar isso aqui. Descobrir isso aqui. Não é verdade, irmãos? Isso é graça. Foi pelo favor de Deus que isso aconteceu. Isso é para salvação, irmão? Não. Esse homem que inventou pode passar a sua eternidade toda no inferno, mas foi Deus que concedeu essa graça para ele inventar. Amém? Se ele não aceitou a Cristo, ele vai passar a eternidade dele no inferno. Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas.
Aí agora nós vemos, irmãos, uma coisa no próximo verso aqui. O único ser autônomo é Deus. É isso que Paulo quer dizer com esse próximo verso. Nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa. Deus é autoexistente. Ele existe por si só, mas você não. E é isso que esse texto vai mostrar. Diz assim, pois Ele mesmo é quem a todos, faz o quê? A todos, irmãos, está falando a você, ao ímpio, mais ímpio que você conhece, ao assassino, ao homem mais terrível da face da terra, Deus dá a ele o quê? Vida, respiração e tudo mais. Entendeu? Quem é que dá para ele? Ele pode murmurar contra Deus, blasfemar contra o Filho de Deus, e Deus ainda que sustenta a vida dele. É Deus que sustenta a vida dele, sim. Vou repetir mais uma vez, não estou falando de salvação. E diz assim, de um só fez toda a raça humana para habitar na face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar. E diz Paulo bem que não está longe de cada um de nós. Olha o que Paulo diz, irmãos. Esse é o conceito de um irmão que conhece a Deus. Um comentário sobre o verso 27 seria que Deus não cabe em lugar nenhum, irmãos. Ou seja, Deus não cabe dentro de nada, porque Ele é transcendente, Ele transcende todas as coisas. Todas as coisas existem nele. Tudo subsiste nele. Isso aqui Colossenses diz. É nele que nos movemos, vivemos e existimos. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é graça comum. O Senhor permite que alguns que blasfemam contra Ele, que murmuram, que são rebeldes contra Ele, vivam, respirem, tenham chuva sobre eles. Os irmãos estão entendendo? Sobre os maus e sobre os bons. E Deus permite isso. Não é? Sabe por que isso acontece, irmãos? Porque Jesus Cristo é o Logos eterno de Deus. Toda inteligência humana, toda iluminação moral e inteligente, tudo o que há no mundo que limita as trevas de Satanás, de onde vieram? Na teologia chamamos isso de graça comum. Não há nenhuma luz, nenhum conhecimento, nenhuma compreensão, se não for a que exista independente de Cristo. Entendeu? Vou repetir. Não há nenhuma luz, nenhum conhecimento, nenhuma compreensão, seja qual for, que exista independente de Cristo. Só porque Cristo é o Verbo eterno de Deus, que os homens têm alguma luz e usufruem de alguma luz. Esse é o nosso Cristo como profeta. Outra coisa que mostra o nosso Cristo como profeta. Ele próprio apareceu várias vezes no Antigo Testamento. São chamadas as aparições teofânicas do Verbo de Deus. Ele mesmo apareceu antes de se encarnar, várias vezes. Você vai ler isso no Antigo Testamento como o anjo do pacto, o anjo da aliança, o anjo de Javé. E é uma aparição do Filho de Deus antes de se encarnar. E quando ele apareceu, o que ele fez? Ele exerceu sua função de profeta. Ele instruiu, não é? Quando você abre Isaías 9, por exemplo, lá ele diz que o Espírito de Deus que estava sobre esse Jesus, uma das características dele é conselheiro. Amém, irmãos? Mestre, instrutor. Ele conversou com Abraão. Ele apareceu a Gideão. Ele apareceu a Moisés.
Ele apareceu a Josué. Nós podemos citar todas as passagens do Antigo Testamento que ele apareceu antes de se encarnar. Amém? Você vai encontrar isso lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz assim: Tu, Belém, Efratá, de modo algum é a menor entre as terras de Judá, e diz, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. E o resto do verso diz assim: cujas saídas são desde os dias da eternidade, desde os tempos eternos. Aquele menino que nasceria em Belém, no ventre de uma virgem, já havia saído muitas vezes do seu trono e conversado com muitos homens no Antigo Testamento e falado para eles e instruído eles. As saídas dele são desde os tempos eternos, desde os dias da eternidade. Amém? Também, se os irmãos puderem abrir em 1 de Pedro 1, você vai encontrar Cristo como profeta na boca dos profetas. Um 11 de Pedro diz assim, 1 de Pedro: indagando que tempo e que ocasião, o que está escrito aí, irmãos? O Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que haviam de se seguir. Cristo era o Espírito iluminando os profetas a respeito dele mesmo. É isso que esse texto está falando. Ele era o profeta ensinando os profetas. Ele estava na boca dos profetas, ensinando os profetas. Amém? Toda a instrução, conhecimento, toda a luz, cada habilidade conferida aos profetas veio de Cristo. E desse ofício de Cristo. Por isso é importante você saber que Cristo era profeta. Amém? Quando você vê ele como profeta, você vê a obra de um profeta através dele. Consequentemente, você vê a sua obra como profeta. Amém, irmãos? Depois, ele exerceu sua função também como profeta depois da encarnação. Quando o Verbo se fez carne, um dos seus ofícios nessa terra foi como profeta, e ele disse assim: eu sou o quê? A luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Novamente em João, vemos também em João 1,18 assim: Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, como Cristo agiu na qualidade de profeta? Primeiro, no seu ensino, irmãos. Seu ensino concernente a Deus, o Pai, sua exposição da lei, por exemplo, no Sermão do Monte, em tudo o que ele nos informou sobre o amor de Deus, do propósito gracioso de Deus, a sua natureza, a pessoa de Deus, tudo que ele nos disse sobre Deus, tudo isso era parte da função de Cristo como profeta. Ele também nos falou sobre si mesmo, não é verdade? João 1,18. Ou seja, irmãos, no ensino de Cristo temos o ensino de um profeta. O que ele está ensinando? Ensinando sobre Deus, instruindo sobre Deus, revelando sobre Deus. Nas suas palavras, nós temos o seu ofício profético. Aonde mais nós temos? É interessante que quando você estuda a linguagem, você sabe que não é só palavras que manifestam uma linguagem, que comunicam uma mensagem. Não é verdade? Até quando você estuda a linguagem, as pessoas que estudam linguagem usam essa expressão. Existem vários signos para expressar uma mensagem. Signos não é aqueles signos, símbolos, maneiras, não é? Às vezes você vê um quadro e aquele quadro
transmite para você uma mensagem. Fala com você. Não é assim? Uma placa fala com você. Você sabe que uma placa que tem um E com um corte significa que você não pode estacionar ali. Essa placa não está comunicando uma mensagem para você? Está escrito assim, não estacione aqui, ou está escrito um E e um risco? Isso é um signo. Amém? Um símbolo que transmite uma mensagem. Por que eu estou falando isso? Porque a vida de Cristo transmitiu uma mensagem. Não só o que ele disse, o que ele fez. Quando ele andou por essa terra um profeta falando sobre Deus, com a sua vida. Ele nos ensinou por meio do seu exemplo. Ele disse assim para Filipe, em 14:19 de João: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Quando Filipe pediu para que ele mostrasse o Pai. Depois ele diz assim: olhem para mim. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço, credes em mim. Credes pelo menos por causa das obras. Ou seja, quando ele estava fazendo as coisas, ele estava transmitindo uma mensagem profética. Amém, irmãos? Ele disse assim: estou tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, irmãos? Com a sua vida, ele foi um profeta. Amém? Com suas palavras, ele foi um profeta. E ele é um exemplo para nós. Amém? Nós devemos olhar como ele andou, viver como ele viveu e caminhar em seus passos. Você pode guardar o versículo de Pedro 2:21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por todos. E diz assim, irmãos, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. E diz: o que não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O que Cristo é para nós, irmãos? Um exemplo. Por causa da sua função profética, ele é um exemplo. Não sei se os irmãos percebem que nós caminhamos desde a eternidade, agora nós estamos na encarnação, e ele continua sendo um profeta, irmãos. Como assim, irmão? Ele exerce sua função de profeta agora através do Espírito Santo. Amém, irmãos? Cristo no Antigo Testamento foi revelado como profeta em tudo que de bom o homem pode receber de Deus. Foi por causa de Cristo. Isso transmite uma realidade, uma mensagem. Amém? Cristo também no Antigo Testamento apareceu muitas vezes, e as suas teofanias são expressões do seu ofício profético. Também ele estava na boca dos profetas. E também na sua encarnação ele exerceu com a sua vida, com suas palavras, com o seu exemplo, o ofício profético. Que mais? Agora, pelo Espírito Santo, ele ainda é o nosso profeta. Não é assim? Depois da sua ascensão, de sua entronização e do derramamento do seu Espírito, Cristo continua exercendo o seu ofício profético por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito não falaria de si mesmo. O irmão lembra? O Espírito faria o quê, irmão? Não falaria. O que ele faria? Mas lhe seria dito o que dizer. Isso está lá em João capítulo 16. O Senhor enviou seu Espírito para instruir. E se os irmãos prestarem atenção, quando o Filho estava na terra, ele não falou de si mesmo. Como ele disse muitas vezes, falou da parte do Pai, como enviado do Pai. E agora o Espírito Santo também não fala de si mesmo. Ele fala segundo vai sendo instruído, e é instruído pelo Filho de Deus. Por isso que o Espírito Santo é enviado da parte do Pai e do Filho. E fala tudo aquilo que dele ouviu. É isso que a palavra de Deus nos diz.
E é interessante porque o Senhor estava no seu espírito, instruindo os homens a fecharem isso aqui que você chama de Novo Testamento. Amém, irmãos? Por isso que a Bíblia diz assim, que o Espírito nos conduziria a toda a verdade. Você fica se perguntando, por exemplo, como é que um homem de 80 anos, outro de 99 anos, era capaz de lembrar tantas coisas. Os irmãos já se perguntaram sobre isso? Por exemplo, João escreveu o seu evangelho em Éfeso. Já era um velhinho de 99 anos. Como é que ele lembra tudo que ele descreveu aqui? Ele era um homem com uma memória muito boa. Pode ser que seja, irmãos. Mas sem dúvida um homem com uma memória muito boa esquece de muitas coisas. Muitas coisas. Não é verdade? Se eu perguntar para você o que você comeu semana passada, você não lembra. Mas ele lembra o que comeu com Jesus. Não é? E já tinham se passado muitos anos, pelo menos 60. E ele lembra cada detalhe. Você nunca se perguntou sobre isso? Quando você abre 14, 26 de João, você tem a resposta. O Senhor disse que quando Ele enviasse o Espírito Santo, Ele ensinaria todas as coisas e faria lembrar tudo que Jesus disse. Amém, irmãos? Esse é Cristo exercendo seu ofício profético, através do seu Espírito Santo, depois da sua ascensão. E é por causa disso que você encontra depois também, no capítulo 16, verso 13, do mesmo Evangelho de João, o Senhor prometendo isso aos seus discípulos, que quando viesse o Espírito da verdade, Ele guiaria eles a toda a verdade. Os irmãos sabem que os discípulos estavam naquele momento sem poder suportar tudo aquilo que Jesus tinha para dizer para eles. Foi isso que Jesus disse. Tenho muitas coisas para vos dizer, mas vocês não podem suportar agora. Ele disse, quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Muitas pessoas atacam o Novo Testamento, irmãos, porque foi o Concílio de Nicéia, em 325, que fechou os livros do Novo Testamento. 325, ouviu bem? 325 anos depois de Cristo, ouviu bem? E daí eles dizem, bom, eles que inventaram isso, quem entrava, quem não entrava. E quando nós estudarmos sobre a formação dos cânons do Antigo e do Novo Testamento, nós vamos falar mais sobre isso. Mas uma certeza que você pode ter no seu coração é que o Espírito Santo guiou a igreja a toda a verdade. Através desse ofício que talvez você nem sabia que Cristo tinha, não é? Cristo é aquele que transmite a verdade. E agora transmite a verdade através do seu Espírito Santo para nós. E foi por causa do Espírito Santo que nós temos a verdade. Amém? E por causa desse ofício de Cristo que você tem essa realidade. Então você saber isso é extremamente vital. Porque você está andando sob a obra de Cristo, sobre quem é Cristo e o que Ele faz. Amém? Então nós não podemos nem devemos esquecer que o nosso bendito Senhor e Salvador é profeta. Como profeta, Ele trouxe a luz e o conhecimento a este mundo que deles carecia. Porque o profeta faz o quê, irmãos? Nos livra da ignorância. Através da mensagem de Deus. Então somente Ele pode guiar-nos a Deus e comunicar-nos o conhecimento de Deus que desejamos. É Ele que finalmente traz todo o conhecimento e instrução aos perdidos na ignorância das trevas e do pecado. Porque Cristo é profeta, nós somos salvos da ignorância. Amém? Agora vamos para Cristo como sacerdote. E hoje a gente só vai citar bem
rapidamente Cristo como sacerdote. Sabe por quê? Porque a principal função de um sacerdote é a coisa mais importante na obra de Cristo. É o eixo central da obra de Cristo. Chama-se expiação. E nós vamos falar dela semana que vem. Mas ele só podia fazer expiação pelos pecados porque ele era um sumo sacerdote. Amém, irmãos? Se não fosse sacerdote, não poderia fazer expiação. E nós lemos, você pode abrir em Hebreus capítulo 5. Deixa aberto a Bíblia em Hebreus. Lembre isso, irmão. O Senhor é o nosso mediador. Como mediador, ele vai ter a função de profeta, de sacerdote e de rei. Porque há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Testemunho que se deve dar em tempo oportuno. Quando eu vou falar de Cristo, eu preciso ter clareza de quem é Cristo. Cristo é profeta, sacerdote. Cristo é rei. Ele é esse mediador entre Deus e os homens. Amém? Como profeta, o que ele faz? Comunica a mensagem de Deus aos homens. Como sacerdote, o que ele faz? Ele vai perante Deus a favor dos homens. Amém, irmãos? Você vai entender muitas coisas sobre essa obra do Senhor como sacerdote. Porque é impressionante a obra dele como sacerdote. Aliás, o sacerdote tem duas funções, irmão. Oferecer sacrifícios e interceder. A Bíblia diz que ele intercede e vive para interceder por nós. Até hoje. Amém? E o seu sacrifício é de uma vez por todas, mas está vivo diante de Deus até hoje. Ele é aquele que está sentado à destra de Deus, que entrou no tabernáculo celeste, não feito por mãos humanas, não dessa criação, mas nos céus, na presença imediata de Deus, está sentado porque sua obra está concluída. E o sangue de Jesus fala, é isso que a Bíblia fala em Hebreus, está vivo diante da face de Deus. Por isso que Deus perdoa pecados, por isso que Deus desvia sua ira, por isso que nós somos justificados, por isso que esse sangue, ele satisfaz todas as exigências de Deus. Nós vamos falar sobre isso. Por isso nós não somos consumidos. Por isso nós não somos destruídos. Por isso a ira de Deus não está mais sobre nós e temos paz. Porque Cristo é sacerdote para sempre. Amém? A Bíblia revela Jesus como nosso sumo sacerdote. Nós precisamos abrir lá em Hebreus, capítulo 5. Realmente, irmãos, esse é um assunto difícil. Quando você abre Hebreus, capítulo 5, verso 11, você vai ver que os próprios leitores de Hebreus teriam dificuldade com esse assunto. O autor diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas para dizer e difíceis de explicar. Não é assunto para crianças. Diz: porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. E diz que, com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo recorrido, tendes necessidade de alguém que vos ensine os princípios elementares dos oráculos de Deus. Tendes necessidade de leite e não de alimento sólido. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então não é tão fácil explicar o sacerdócio de Cristo para crianças em Cristo. Amém, irmãos? Isso são as palavras do autor aos Hebreus, não minhas.
Ele diz assim, verso 10, tendo nomeado a Cristo sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aí ele diz o verso 11, a esse respeito, temos muitas coisas difíceis de dizer. São fáceis de dizer, irmãos? Parece que não, certo? Cristo, sumo sacerdote. E nós precisamos entrar no que a Bíblia ensina sobre sacerdote e sacerdócio. Amém? Então a primeira pergunta é, qual é a função de um sumo sacerdote? Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque existe grande volume de material bíblico sobre isso, para entendermos sobre isso. Amém? Sério, irmão? Sério. O livro de Levítico inteiro, por exemplo. Você pode ler em casa. Lá você tem descrito a função do sumo sacerdote. Toda a lei com respeito ao sacrifício, todas as ofertas que eram oferecidas. E lá no centro desse livro, no capítulo 16, nós temos um capítulo dos mais importantes da Bíblia sobre a expiação. Nós temos a cena de quando Arão, o sumo sacerdote, entra no Santo dos Santos, uma vez por ano, não sem sangue, para fazer expiação pelos pecados do povo. Lá nós temos os dois bodes, o bode que era sacrificado e o sangue aspergido sobre o tabernáculo e seus utensílios, o bode que era enviado para o deserto, o bode emissário. Leia em casa, amém? Amém? Você vai achar um monte de morte lá, sangue para tudo quanto é lado. É como se fosse um livro de um açougueiro. Talvez a primeira vez que você lê, você não vai entender nada. Mas tudo aquilo descreve o sacrifício de Jesus. E aquele homem lá está sendo uma figura, ainda que uma sombra, para descrever o ofício do Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote. Ainda que não perfeito, porque era homem, tinha que oferecer sacrifício por si mesmo. Amém? Mas lá você vai encontrar algumas coisas. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 5, nós temos 4 características de um sumo sacerdote. A primeira está no verso 1. Todo sumo sacerdote é tomado de entre os homens para ser seu representante. Amém? Esse é o primeiro ponto. Nesse ponto você já descobre por que Cristo se fez homem. Porque era necessário que ele fosse tomado dentre os homens, a favor dos homens, perante Deus. Por isso ele se fez homem. Todo sumo sacerdote é tomado dentre os homens, a fim de ser seu representante. Segundo, é escolhido e designado por Deus. Verso 4. Ninguém toma essa honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Amém? O que aconteceu com Arão? Foi escolhido e designado por Deus. Terceiro, ele age no interesse dos homens nas coisas pertencentes a Deus. Por isso no verso 1 continua dizendo assim: porque todo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas pertencentes a Deus. O que um sumo sacerdote é? Ele é constituído a favor dos homens, como um representante dos homens, nas coisas que pertencem a Deus. Quarto, ele deve oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Verso 1 também. São 4 características. Primeiro, ele é tomado dentre os homens. Segundo, ele é escolhido e designado por Deus. Terceiro, ele age a favor dos homens nas coisas pertencentes a Deus. E quarto, ele deve oferecer dons e sacrifícios pelo pecado.
Sacrifícios você pode entender como aquela oferta que deve ter sangue. Amém? Mas tem mais uma coisinha que Levítico 21 descreve o sacerdote. Levítico 21 diz que ele deveria ser separado para Deus, moralmente puro, que devia ser consagrado ao Senhor. Levítico 21, 6 a 8. Diz assim o texto: santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome de seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus, portanto serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Os sacerdotes eram separados para o Senhor e consagrados para Ele. Podemos descrever a função do sacerdote da seguinte maneira: o que o sacerdote fazia? O sacerdote é essencialmente um mediador que faz duas coisas principais. Anote bem, irmão. O sacerdote, em primeiro lugar, faz propiciação por meio de sacrifícios. E, em segundo lugar, intercede pelo povo. Isso é maravilhoso quando você vai ver o Antigo Testamento e você vai ver que sempre aponta para isso. Amém, irmãos? O incenso e o sangue. O incenso, a intercessão, e o sangue para a expiação, propiciação. Todas as figuras do Antigo Testamento apontam para isso, para essas duas coisas. Amém? O que é propiciação? E, irmãos, isso aqui vai dar pano para a nossa manga, amém? Mas com certeza não vamos acabar hoje. Semana que vem nós vamos falar bastante sobre isso. Propiciação, redenção, justificação, reconciliação, salvação pela vida, regeneração. Uma coisa descansa sobre a outra. Todas descrevem a obra de Cristo como sumo sacerdote. Amém? Vamos abrir em Romanos capítulo 3. Verso 24. Semana que vem nós vamos perceber essa obra maravilhosa de expiação, irmãos. Se não fosse ela, a ira de Deus cairia sobre você. Por isso, quando Paulo vai introduzir esse tema na Epístola aos Romanos, ele leva 2,5 capítulos falando sobre a ira de Deus e o pecado do homem. Antes de chegar nesse clímax que nós encontramos aqui no capítulo 3. Desde o capítulo 1, verso 18, ele já começa a falar sobre a ira de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus é um assunto que você deve conhecer muito bem, e eu também. Amém? A ira de Deus, um Deus irado, um Deus que não tolera pecados por causa da sua santidade. A ira de Deus, todos nós precisamos saber muito bem, irmãos. Conhecer ela muito bem, porque é ela que vai trazer a realidade de quem nós somos e o que está da parte de Deus sobre a humanidade. A ira de Deus é a resposta santa de Deus ao pecado que Ele não pode suportar. Ele não pode deixar de punir o culpado.
Isso é muito importante, irmãos. Porque se ele deixar de punir o culpado, ele não é justo. E Deus é justo. Então a ira de Deus é extremamente necessária para você e para mim. Para nós entendermos o que Cristo fez, o que Cristo suportou como nosso sumo sacerdote. Qual foi o sacrifício dele e o tamanho do sacrifício que apaziguou a ira de Deus que cairia sobre nós. Por isso nós precisamos desse sumo sacerdote. Amém? E quando você lê do capítulo 1:18 de Romanos até o 3:20, você vai ter essa descrição da ira de Deus sobre o pecado do homem e a situação do homem sem Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por que o irmão fala que a ira de Deus é tão importante, irmão? Porque você precisa saber da ira de Deus. Amém? Às vezes você está andando pela rua assim, as pessoas estão andando pela rua sem Deus, e você nem sabe que a ira de Deus está sobre elas. Inimigos de Deus por causa das suas obras malignas, porque Deus não pode suportar o mal. Porque Ele tem que responder ao mal. Ele tem que aniquilar o mal pela sua santidade. Ele tem que dar uma resposta ao mal, porque senão Ele não é justo. Ele não pode suportar na presença dEle o mal. Quando você está orando por alguém ser salvo, pense nisso, irmão. Que o Senhor possa revelar o seu Filho, para que o Filho apazigue a ira de Deus. Sabe, porque às vezes a gente está pensando numa transação entre Jesus e o diabo. Por isso que eu estou falando de expiação para nós. Porque a transação foi entre o Pai e o Filho pela nossa vida. Não entre Jesus e o diabo. Jesus não foi lá e pagou nada para o diabo pela sua vida. Você entendeu, irmão? Jesus cumpriu toda a lei de Deus e fez expiação diante de Deus pela sua vida. A obra dele é diante de Deus pela sua vida, para que a ira de Deus não caia sobre a sua vida. Então a ira de Deus é muito importante que você saiba isso. Amém? A cruz é a mensagem mais maravilhosa que existe quando nós entendemos o que é a ira de Deus. Porque só precisa de expiação quem reconhece que é um pecador e está debaixo da ira de Deus. Aí ele corre para Cristo, para que Cristo seja expiação pelos seus pecados. E Paulo, quando chega lá no 3:21 desse capítulo de Romanos, capítulo 3 de Romanos, verso 21, ele diz assim: mas agora, a parte da lei, sem lei, através de outro princípio, se manifestou a justiça de Deus. E diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos os homens pecaram, 23, e carecem da glória de Deus. 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmão, Paulo vai fazer uma escada assim, ó. Preste atenção. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, agora ele vai falar qual é a base da justificação: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. São palavras que hoje as pessoas tiram da tradução da Bíblia no português. Redenção, justificação, propiciação, expiação. Não deveriam sair da nossa Bíblia. A linguagem de hoje, por exemplo, joga fora essas palavras. As versões contemporâneas também jogam fora essa palavra. Justificados gratuitamente por sua graça,
Agora fala a base que você é justificado. Por que você foi justificado? Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Aí no próximo verso 25 vai falar a base pela qual você foi redimido, a quem Deus propôs como propiciação. Propiciação é a base para a redenção. Redenção é a base para a justificação. Justificação é a base para 5:1 de Romanos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, justificação é a base para reconciliação, paz com Deus. Os irmãos estão vendo, irmãos? Alguém expiou o seu pecado e satisfez a ira de Deus. Agora você pode ser redimido. Porque você é redimido, você é libertado mediante pagamento de preço, você é declarado justo por Deus. Você é justificado. Porque você é justificado, você é reconciliado com Deus. As duas partes estão unidas e em paz. Mas isso foi o sumo sacerdote que fez. Amém? Ele apresentou propiciação pelos pecados no seu sangue. Ele se ofereceu como oferta e comprou você com preço de sangue. Pagou seus pecados e apaziguou a ira de Deus. E agora você pode ser declarado justo em Cristo diante da presença de Deus. E agora você tem paz com Deus por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a expiação, a reconciliação. Porque a reconciliação, aliás, redenção. Porque a redenção, a justificação. Porque a justificação, a reconciliação. Porque a reconciliação, a salvação completa. Amém, irmãos? Esse é o nosso sumo sacerdote. Você sabia disso, irmão? Nós vamos falar bastante sobre propiciação. Amém? Porque os homens veem propiciação sempre do ponto de vista deles. Ah, Deus perdoa meus pecados. Por que Deus perdoa os seus pecados? Por que Deus perdoa o teu pecado, irmão? Porque o teu pecado foi condenado em Cristo. Deus condenou o teu pecado em Cristo, na pessoa de Cristo. A exigência santa de Deus foi condenada sobre a pessoa de Cristo. Por isso você foi perdoado. Não foi sem pagamento de preço. Aí você vai entender qual foi o preço que pagou os teus pecados. Amém? Por isso diz a quem Deus propôs, verso 25, como propiciação, mediante a fé. Para quê? Para manifestar a sua justiça. Verso 25. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Sabe o que diz? Verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Sabe o que aconteceu em Cristo, irmãos? Deus foi justo. Para Ele mesmo ser justo. E que mais? Não foi só justo. Os irmãos dizem que na cruz de Cristo, no sacrifício expiatório de Cristo, o amor e a justiça se beijaram. Ele é justo. E Ele derramou sua ira sobre o seu Filho, para que nós fôssemos remidos, para manifestar seu amor por nós. Ele é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, irmãos? Quando nós todos, irmãos, entendermos esses assuntos da obra de Cristo, nós não vamos tentar pagar a obra de Cristo nem com todo o ouro do mundo. Amém? As pessoas estão tentando pagar o que Cristo fez porque não sabem o que Cristo fez.
Estão tentando fazer alguma coisa para ser salvo porque não sabe o que Cristo fez. Não tem nem ideia. Você pode sair pela rua, parar na frente de qualquer denominação cristã, denominada evangélica, e sair perguntando. Se entre 500 você souber 2 ou 3 que sabem o que nós estamos falando aqui, sobre a expiação, levante a sua mão para o céu. Nós temos que falar isso para os evangélicos hoje. Eles não sabem, não fazem ideia do tamanho do sacrifício de Jesus. Não fazem nem ideia. Senão não estavam tentando quebrar maldição, orando por alguma coisa que fez no passado. Eles não têm nem ideia, irmãos, do que Cristo fez. Não estava fazendo relatório da vida pregressa, não estava fazendo nada disso. Campanha para brigar com o diabo, para levantar voz contra o diabo. Não tem ideia do que Cristo fez. Cristo fez muitas coisas na cruz do Calvário. Ele triunfou na cruz do Calvário. Amém? Ele é o nosso sumo sacerdote, o nosso vitorioso sumo sacerdote. Amém? Então, só para os irmãos guardarem no seu caderno. O que é propiciação? Propiciação é aquilo que satisfaz as exigências da santidade violada. Isso é propiciação. Propiciação é aquilo que satisfaz as santidades de Deus. Se o sacerdote oferece ofertas e sacrifícios, são para isso, para apaziguar a ira de Deus. Amém, irmãos? Deus não deixa de condenar o seu pecado, irmãos. O seu pecado foi perdoado porque foi colocado sobre Cristo. Você é um péssimo pai, eu sou um péssimo pai. Nós avaliamos Deus como nós. Meu filho mentiu. Deixa para lá. Se Deus deixasse para lá, ele não seria Deus. Amém, irmãos? É a mesma coisa que você dizer que ele permanece deixando subsistir na sua presença o mal. Deus é santidade absoluta. Na presença dele não pode existir mal. Ele precisa ter uma resposta ao mal. Isso não denigre sua imagem, irmãos. Sua santidade, sua justiça não denigre o seu amor. Pelo contrário, um inocente pagou nossa causa. Aí nós começamos a valorizar o que Cristo fez. Amém, irmãos? Ele pagou por nossa causa. Não é que Deus deixou de cobrar o seu pecado, irmão. Jesus Cristo pagou o seu pecado. Amém? Deus só te pode perdoar porque Jesus pagou o teu pecado. Amém? Todos os teus pecados, Jesus Cristo pagou. Todos os pecados, Ele fez expiação. Amém, irmãos? Quando você lê assim, João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos um advogado diante do Pai. Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? O justo. Diz assim, Ele é a propiciação pelo nosso pecado. E não somente pelo nosso pecado, mas pelos pecados do mundo inteiro. Amém? Então vamos adiante, irmãos. E o que um sacerdote faz? Ele oferece ofertas e sacrifícios. O que são ofertas e sacrifícios? Vocês nem imaginam, irmãos, quantos conceitos errados sobre ofertas e sacrifícios existem. Algumas pessoas pensavam que Deus estava no sacrifício, quando matava o sacrifício, daí tu comia aquela carne de sacrifício, tu estava comendo Deus e sendo participante de Deus. Outras pessoas pensavam que aquilo era morto para que Deus fosse bonzinho com eles. Sabe? Tá vendo? Não tinha nada a ver com expiação, com substituição, uma vida por outra vida. Nada a ver. Existem muitas coisas erradas.
Sacrifício é levar dinheiro em algum lugar, fazendo barganha com Deus. Sacrifício é isso, irmão? Os sacrifícios eram oferecidos para que o povo fosse aceito por Deus. Amém? Para que seus pecados fossem cobertos. E eles pudessem ter comunhão com Deus. Para que pudessem desfrutar as coisas de Deus. É evidente que uma função do sacrifício que você vê no Antigo Testamento é demonstrar aquilo que Cristo fez na cruz. Quando você olha aquela figura de um sacerdote tomando um novilho, colocando a mão sobre ele, imolando o novilho, aspergindo o sangue no santuário, queimando ao Senhor. Todos aqueles sacrifícios que você vê são aspectos do sacrifício de Cristo e apontam para o sacrifício de Cristo. Amém? Então, primeiro, vamos aqui, seguindo adiante, né? Há 3 coisas principais que são elementos essenciais para o nosso Senhor agir como nosso sumo sacerdote, a fim de reconciliar as pessoas pecaminosas com Deus. Primeiro, nós já vimos que ele precisa satisfazer as exigências da santidade de Deus. A satisfação precisa ser oferecida ao Deus ofendido. Não sabia disso, irmão? Que os nossos pecados ofendem a Deus? Por que os irmãos acham que Paulo começa em 1,18 falando isso? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Existe um Deus violado, um Deus rejeitado, um Deus que seus direitos não são colocados no lugar, não é oferecido a Ele o que lhe é devido pelo fato simples de Ele ser Deus. Esse é o único fato. Ser Deus, todos os homens devem a Ele adoração, reverência, santidade. Não é você só que é crente, não, irmão. Vocês estão entendendo, irmãos? Todos os homens devem isso a Ele. São direitos dele por Ele ser Deus, que são violados. E precisam ser expiados por Cristo. O segundo ponto é que nós precisamos entender, e nós semana que vem vamos falar mais sobre isso, a diferença entre propiciação e expiação. São termos diferentes. Amém? Mas propiciação significa, propiciação significa 2 coisas, guarde bem, irmão. Satisfazer a santidade de Deus e ser propício. Essas 2 coisas estão por trás da propiciação. Ser favorável. Essas 2 coisas estão por trás dessa palavra propiciação. E estão interligadas em Deus. Porque se Deus não é satisfeito das suas justas exigências, Ele não pode ser favorável a você. Amém? Expiação significa tirar a culpa. Quitar a pena. Amém, irmãos? Fazer reparação. Substituir, mediante o sofrimento e a morte, por parte de alguém que é inocente, para que a culpa seja expiada, seja tirada, seja quitada. Isso é expiação. Alguém inocente morre. E a culpa daquele pecado é quitada. Isso é expiação. Amém, irmãos? Aí você pode ser reconciliado. Oi?
E nós vamos falar sobre isso também, que num primeiro momento parece injusto um inocente morrer pelos culpados, não é? Aliás, nós não conseguimos, qualquer lei do mundo permite que um pague pelo outro, mas existem requisitos que essa pessoa que vai pagar precisa ter, que nenhum homem tem para pagar. Nós vamos entender semana que vem. Amém, irmãos? O único que podia pagar foi o que pagou. Nós vamos entender bem isso. E um terceiro termo para vocês, já como adiantamento, é reconciliação. Reconciliar significa fazer um acordo. Duas pessoas que eram desunidas são reunidas e procedem como se fossem uma só. Amém? Nós temos grande testemunho nas Escrituras, em todo lugar, que o nosso Senhor e Salvador é nosso sumo sacerdote. A principal diferença entre ele e os sacerdotes do Antigo Testamento é que os sacerdotes daquele tempo tinham que suprir-se de seus sacrifícios, o cordeiro. Ou seja, os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam de que tivessem um cordeiro para suprir o sacrifício. Mas no caso do Senhor Jesus, o que aconteceu, irmãos? 1:29 de João. Eis o cordeiro. Aí você vai entender o que quer dizer 3:24 de Romanos. Justificados, sendo justificados pela graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto quer dizer que Jesus é tanto o ofertante como a oferta. Ele é tanto aquele que compra como a moeda de troca. É isso que esse texto quer dizer. Por isso pode haver reconciliação, porque ele é tanto o sacerdote como o sacrifício. E não há livro mais belo na Escritura para descrever isso como o livro de Hebreus. Nenhum outro descreve isso tão maravilhosamente como ele. Amém? Agora vamos acabando já. Os irmãos tenham paciência. Quais as evidências para afirmar que ele é nosso sumo sacerdote designado por Deus? Anote aí, irmão. Hebreus 3:1, Hebreus 4:14, Hebreus 5:5, Hebreus 6:20, Hebreus 3:1, Hebreus 4:15, Hebreus 5:5, Hebreus 6:20, Hebreus 7:26, Hebreus 8:1. Está muito rápido ainda? Hebreus 9:11, 7 vezes em Hebreus, explicitamente ele é chamado de sumo sacerdote. Aliás, é o único livro do Novo Testamento que chama ele explicitamente de sumo sacerdote. Agora nós vamos receber uma enxurrada de versículos. Anote todos. Porque implicitamente, você pode marcar na sua anotação em Marcos 10:45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. E o quê? E dar a sua vida em resgate por muitos. Ele é o ofertante. Ele é a oferta. Amém, irmãos? Romanos 3:24 e 25. Marcos 10:45. Romanos 5, do 6 ao 8. Primeira Coríntios, capítulo 5, verso 7, fala: Cristo, a nossa Páscoa, já foi imolado por nós. 1 Coríntios 15, 3. João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3, 14 e 15. 1 de Pedro 1, 19, não foi
por qualquer preço que fostes comprados, fostes resgatados da vã maneira de crer que por tradição recebestes dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, como cordeiro sem defeito. Hebreus 3, 18, aliás, 1 de Pedro 2, 24, 1 de Pedro 3, 18. Amém, irmãos? Vamos responder algumas perguntinhas aqui rápido. Cristo satisfaz as exigências de Hebreus 5? O que os irmãos acham? Primeiro, ele é tomado dentre os homens? Sim? Sim. Ele é homem, 100% homem. Ele foi designado por Deus? Sim. Sob juramento, diz o Salmo 110. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele faz representação por nós na presença de Deus e oferece dons e sacrifícios? Sim. Então ele cumpre tudo isso perfeita e plenamente, amém, irmãos? Tão perfeita e tão plenamente como nenhum outro poderia cumprir. Agora, concluindo, o que Cristo mais faz por nós? Sacrifícios e intercessão. Além de oferecer sacrifícios, ele também intercede pelo seu povo. Ele orou pelos seus seguidores antes da sua morte. Sim ou não? Leia a chamada oração sacerdotal no capítulo 17 do Evangelho de João. Você pode ler em casa. Amém? Tem um detalhe que muitos irmãos não sabem, sabia, irmão? Hebreus 7, 25 diz que ele vive para interceder por nós. Se nós estamos sentadinhos aqui, se nós pedimos perdão quando nós pecamos, é porque ele vive para interceder por nós. Hoje, ele vive para interceder por nós. Ele é nosso advogado na presença de Deus. Hebreus 7, 25 e Romanos também, se os irmãos quiserem guardar. Porque muitos falam da intercessão do Espírito, que está em Romanos 8, 26, mas esquece que Romanos 8, 34 fala assim, ó, quem nos condenará é Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É porque ele intercede por nós que ninguém pode nos separar dele. Amém, irmãos? É porque ele vive para sempre que nós podemos ser resgatados e salvos para todo sempre. Porque o nosso mediador vive para sempre. Amém? Ele é nosso advogado. Sua intercessão é infindável. Amém? Temos um advogado na presença de Deus, 1 de João 2, 1 e 2. Essa é a única coisa que pode nos dar segurança de que o nosso pecado é perdoado. Agora você entendeu porque tem irmãos que ficam aí pedindo perdão 200 vezes pelo mesmo pecado, irmão? Porque eles não têm clareza disso aqui. Amém? Não conhecem a obra de Cristo, nem quem é Cristo. Então o que acontece com eles? Eles não podem ter segurança se o seu pecado foi perdoado. Porque não sabe se foi feita expiação por ele. Se Deus fez expiação por ele, Deus não pode cobrar de novo, irmão. Amém? Por isso a palavra da nova aliança é, dos teus pecados jamais me lembrarei. Porque ele fez expiação pelos pecados. Por isso nós podemos ser seguros que estamos salvos. Porque Cristo fez expiação pelos pecados. Todos os pecados do mundo todo, a Bíblia fala em 1 João 2,2. Não é só o que tu fez ontem e o de amanhã não serve. Amém, irmãos? Você só pede perdão porque o sangue de Cristo está vivo na presença de Deus. Foi apresentado de uma vez por todas.
pelo Espírito eterno, Ele se ofereceu a si mesmo para que a nossa consciência fosse limpa de condenação. Por isso nós podemos estar confiantes na presença de Deus. Já notou que quem não sabe isso, não tem coragem de olhar para Deus? Eu não tenho nem coragem de olhar para Deus porque eu fiz tantos pecados. São pessoas que não conhecem o sangue. Amém, irmãos? O poder do sangue para a remissão de pecados. Não devemos atentar para o que o diabo diz quando nos ataca dizendo que perdemos a nossa relação com Deus por causa de algum pecado. Respondemos a isso dizendo, o advogado está lá, ele é propiciação. Amém, irmãos? Onde está ele? Está lá na destra do Pai. Amém? E sabemos que somos perdoados, pois, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Assim podemos ver que o nosso Senhor satisfez todas as exigências que foram estabelecidas. Ele se fez uma pessoa através do fato de ter nascido como homem. Ele nunca poderia ter sido sumo sacerdote se não tivesse tomado a natureza humana para si. Ele tinha que ser tomado dentre os homens, porquanto a encarnação era essencial. E ele é sumo sacerdote que pode representar-nos e falar a nosso favor. E vimos ele também sendo a oferta, o sacrifício que foi apresentado diante de Deus, e assim ele intercede e vive para sempre para fazer intercessão por todos aqueles que se achegam para Deus por intermédio dele. E para encerrar, nós abrimos em Hebreus capítulo 10. Todos os irmãos sabem que essa nossa reunião não é uma reunião comum, né, irmãos? Sei que nós fugimos da escola faz tempo e nós não estamos muito acostumados a ficar 4 horas sentados, né? Mas não são 4 horas, graças a Deus, né? Certo? Gostaria de primeiro citar o verso 12 do capítulo 8. Que diz assim, está citando a profecia de Jeremias 31, né? O final dela diz assim, pois para as tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. O que é, irmão? Eu lembro que conheci uma moça que toda vez que conversava com ela, ela tinha traído o seu esposo, e toda vez que conversava com ela se acusava pelo mesmo pecado. E aquilo a afastou de Deus por toda a sua vida. Por quê, irmãos? Porque ela não entendeu o que Jesus fez na cruz. Porque ela não entendeu quem é o sumo sacerdote. Dos teus pecados, como, irmão? Jamais me lembrarei. Talvez você tenha mais memória que Deus. Outro verso importante. Capítulo 9, verso 13. Portanto, o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido, se o sangue de bodes e de touros aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne. Preste atenção, irmãos, esse é o sacrifício de Cristo. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará de obras mortas para
servirmos a Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Amém? Capítulo 10. Verso 2 primeiro. Verso 1, né? Visto que a lei são sombras dos bens vindouros e não a imagem real das coisas, nunca, jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam sido cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios que eles faziam no Antigo Testamento, faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de bode e de touros remova pecados. O que é, irmãos? E agora, olha só, aí ele diz assim, por isso, ao entrar no mundo, diz. Entende? O autor de Hebreus é um especialista no Antigo Testamento, irmãos. Vocês estão olhando para os sacrifícios do Antigo Testamento? Eles não perdoavam pecados. Eles cobriam pecados. O sacrifício de Cristo tira pecados. Tira da presença de Deus o pecado. O registro do pecado.